Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente tem uma aula bastante interessante hoje. Vamos dar uma olhada no conteúdo? Então, estamos aí na aula 16, com o objeto de conhecimento, efeito de sentido, detalhamento, escolhas linguísticas. E o que isso tudo significa é o que a gente vai descobrir agora. Vamos para a nossa aula. Quando você conversa com as pessoas, quando você transmite informações, você faz escolhas linguísticas, você escolhe palavras, escolhe pronomes, verbos que cabem naquela situação comunicativa. Quando nós pensamos em linguagem, nós precisamos pensar que a linguagem tem um objetivo, que é a comunicação. Você transmite e recebe informações. E a gente sabe que durante esse processo pode acontecer alguns ruídos, e esses ruídos podem ser causados por inúmeros fatores, entre eles problemas com a linguagem, não conhecimento do código, não conhecimento daquela língua. Também pode ser causado porque uma informação foi transmitida com algum efeito de sentido que causou um problema nesse processo. Isso acontece muito em função da variedade linguística e a polissemia. A gente vai falar sobre um pouquinho para situar vocês em relação a isso. Mas uma mesma palavra pode ter vários significados. E a forma como essas palavras são dispostas numa frase, numa oração, pode acabar com que esse ruído ele seja mais evidente. Isso pode gerar até discussões, problemas, porque você fez uma escolha ruim. E isso não acontece apenas de uma forma que seja sem querer, mas também pode funcionar no campo da publicidade, quando você brinca com o sentido dessas palavras, ou na televisão, novelas, literatura. A escolha linguística faz parte desse arsenal muito grande linguístico que pode ser sem querer ou pode ser também proposital, perfeito? Então a nossa aula começa com uma espécie de atividade, vocês aí, eu aqui, e ela precisa ser realizada em um espaço de uns 30 segundos. Então, papel e caneta na mão, porque eu quero que cada um de vocês, que está me assistindo agora, escreva uma frase com a palavra batida. Vai aparecer aí para vocês qual é a palavra para vocês não esquecerem, a palavra batida. Olha aí, vocês têm 30 segundos para escrever alguma frase. Faça isso agora, escreva aí. Pode ser qualquer frase, desde que contenha a palavra batida e que faça sentido, claro. Então nós temos aí o nosso reloginho. 10 segundos agora, não pense demais, apenas faça com a palavra batida. E isso vai ajudar a nos situar um pouquinho no que é os vários sentidos que uma palavra pode ter. Então, acabou o nosso tempo, você escreveu aí com certeza uma frase, uma oração com a palavra batida. Por que isso? Porque isso nos ajuda justamente a situar, a entender os vários sentidos que uma palavra tem. Então, não importa, você deve ter pensado, professor, mas batida? Ok, que tipo de batida? E não tem problema. Eu não dei um contexto adequado para vocês, e a ideia era justamente essa, para que você pensasse em um contexto, pensando naquela informação. Então, olhem aí comigo algumas das possibilidades que provavelmente apareceram. Então, provavelmente, as frases elaboradas por vocês terão muitas semelhanças. Então, várias pessoas vão escolher um sentido A ou um sentido B. E alguns desses contextos, algumas dessas frases, podem ter esses sentidos. O primeiro deles, confiram aí comigo, no caminho para a escola, presenciei uma batida terrível entre um carro e um ônibus, no sentido de acidente de carro. Como é que a gente sabe disso? Eu coloquei algumas imagens aqui justamente para que vocês possam entender a polissemia. Gravem essa palavra. Vou escrever aqui, polissemia. Poli, vários. Semia, semântica, sentido. Vários sentidos.
não é o objetivo da nossa aula falar exatamente sobre polissemia, mas pensar as possibilidades que existem a partir da polissemia, da brincadeira com os vários sentidos. Então, a nossa primeira sentença que talvez vocês tenham optado por esse campo semântico é o de batida. Aqui a gente tem uma imagem urbana, prédios, ruas, nós temos 2 carros e nós temos aqui esses sinais bastante cartunescos que falam sobre esse acidente. Então, no caminho para a escola, presenciei uma batida terrível entre um carro e um ônibus. Então, esse sentido ele está mais voltado para a ideia de acidente, de colisão. Então, o primeiro sentido que eu tenho aqui de batida poderia ser substituído por colisão. Mas quando eu falo de batida, o único sentido que eu posso encontrar é o de colisão? Não. E é isso que faz com que a polissemia, com que os vários sentidos de uma mesma palavra possam tornar tudo muito amplo. E essa brincadeira com palavras, que pode ser ou não proposital, que é o nosso objetivo. No segundo momento, muitas das frases elaboradas por vocês terão semelhanças buscando esse outro sentido. Então aqui, a polícia fez uma batida na festa e encontrou diversas armas de fogo. Embora o nosso quadrinho seja um pouco mais bem-humorado do que encontrar diversas armas de fogo, a gente tem aqui alguns elementos na nossa imagem que fazem referência a esse sentido de batida. Talvez não seja um sentido muito usual, acho que é mais antigo, não sei se usa muito hoje em dia, mas você já deve ter ouvido. Ah, a polícia fez uma batida. E isso acontece principalmente, a gente ouve bastante em noticiários policiais, não é? Então a gente tem aqui o policial, olha o nosso carrinho, o nosso policial e o nosso suspeito. E aqui a gente tem o reforço do policial, né? Como se ele estivesse correndo atrás, tentando buscar, usando o seu megafone, fazendo referência aqui, a polícia fez uma batida na festa. Eu vou colocar aqui então esse sentido de batida, que aqui está a ideia de revista, como um sinônimo de abordagem. Então, a minha polícia fez uma batida na festa e encontrou diversas armas de fogo. Qual é a proximidade que eu tenho com o meu significado anterior? Não muita. A imagem talvez possa trazer alguma proximidade, porque a gente tem carros na primeira, carros na segunda, mas se lá na primeira a gente tinha uma ideia de colisão, aqui a gente está falando de algo que não tem muito a ver com colisão, tem mais a ver com, como eu falei, com o sentido de abordagem de uma revista que a polícia buscou. Mas aí já são 2 sentidos diversos de uma mesma palavra, que é a palavra batida. Qual é o outro significado que vocês podem pensar da palavra batida? 5 segundos para vocês imaginarem. 1, 2, 3, 4, 5. Então você deve ter pensado também numa... Existe alguma outra possibilidade para essa palavra? Bora ver bem aqui. Então provavelmente as frases elaboradas por vocês, muitos de vocês devem ter sido iguais na escolha desse próximo sentido, desse próximo significado. Então, os estudantes foram flagrados, foram pegos, né? Bebendo, e isso aqui é interessante. Batida. Então, os estudantes foram flagrados bebendo batida na quadra de esporte. Se eu for pensar só no meu primeiro e segundo significado apresentados, vai ficar esquisito. O primeiro era uma colisão, o segundo era uma abordagem policial. Então eu posso beber alguma dessas coisas? Não, porque aqui o sentido de batida está referindo-se a uma bebida. Bebida. Vocês sabem que é uma batida quando eu me refiro a bebida? Você, por exemplo, pega uma banana, pega uma mamão, coloca um leite, um açúcar, bate no liquidificador com umas pedras de gelo para ficar geladinha, você tem uma batida.
É claro que também pode ser referido à bebida alcoólica. Isso também já é um outro significado. A batida pode ser de frutas, a batida pode ser uma bebida alcoólica, só que aqui no nosso contexto, né, os estudantes foram flagrados bebendo batida na quadra de esporte. A gente não vai pensar em bebida alcoólica, a gente vai pensar aqui, provavelmente, nas suas vitaminas. Olha só como os nossos estudantes estão felizes, tem aí roupas características de estudante, temos aí os símbolos da batidas para pensar nesse terceiro sentido, que é o nosso sentido a ver com bebida. Então, aí já são 3 sentidos da palavra batida. Relembrando, a primeira a ver com colisão. Então, a gente tem lá um acidente quando eu penso em batida, uma batida de trânsito. Lá na segunda, eu tenho a batida falando sobre uma abordagem policial, um sentido que tem alguma semelhança com o primeiro, mas nem tanto. E aqui no terceiro, algo que vai se diferir completamente. Quer dizer, batida no sentido de que algo foi batida, quase como uma colisão, mas não tem a ver com colisão, e sim com uma mistura, essa batida que origina o nome da bebida a partir dessa ação, que é bater esses elementos e transformar nisso. Vocês conseguem pensar aí num próximo sentido ou eu esgotei as possibilidades da palavra? Isso é uma coisa interessante. Isso faz muito parte do sentido que as palavras podem ter. Uma palavra que hoje tem um determinado significado, ela pode mudar ao longo do tempo, a partir do uso das pessoas. Pensem, por exemplo, na palavra gato. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na palavra gato? O animal? Bom, porque ao longo do tempo, como eu disse, as palavras podem ser usadas e mudar o seu significado. Porque gato também pode ser sinônimo de bonito, não é? Então, gato, animal, foi acabando com o seu uso durante o tempo, se transformando em um outro significado. Isso tudo para dizer que eu já tenho 3 significados da palavra batida. Eu posso encontrar mais um? Olha lá, então, algumas das frases que vocês criaram também podem se voltar para isso aqui. Conta outra história, porque essa já está bem batida. Isso é bastante interessante. A gente pode pensar nos sentidos denotativos e conotativos da palavra, utilizá-las em um sentido que não é literal. Então, se lá no primeiro eu tenho uma batida num sentido literal, um sentido que tem a ver com aquela carga semântica de uma colisão mesmo, de batida, né? Carga que tem a ver com essa ideia de algo colidindo, aqui a gente já está pensando num outro sentido, algo que já é conhecido, que já está saturado. Então vamos colocar aqui no sentido de batida, informação saturada. Ou seja, algo que já foi dito inúmeras vezes, que já se tornou cansativo, algo que já está não só conhecido, e isso aí é bastante interessante, porque a ideia de batida não é só algo conhecido, mas também algo que já está cansativo de tanto que se repetiu. Perfeito? Seguindo aqui, você percebeu que a mesma palavra foi empregada em sentidos diferentes? Claro, a gente tem falado disso desde o início, para a gente entender como uma mesma palavra vai ter inúmeros sentidos. A leitura atenta do que está escrito é essencial para compreender o sentido com que as palavras são empregadas nos textos. Agora, muita atenção para isso. A leitura atenta do que está escrito, certo? Eu só vou ter, então, a noção de qual é o significado que eu tenho a partir de algo que eu vou chamar de contexto. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, contar uma piada ou contar uma anedota, um caso, e aí você pega pela metade e pergunta, tá, mas qual é o contexto? Em que situação aquilo aconteceu? Então a leitura atenta do que está escrito é essencial para compreender o sentido com que as palavras são empregadas nos textos. Ou seja, a avaliação do contexto é importante. Se você consegue observar o contexto em que alguma coisa é dito, você consegue identificar o sentido. Então, principalmente em textos que empregam humor e tirinhas. Porque o sentido de várias palavras, entender esse sentido pretendido, que é imprescindível, tem a ver com você entender o contexto.
que pode ser um contexto político, que pode ser um contexto situacional. Então pensem no sentido da palavra batida enquanto bebida e pensem no sentido da palavra batida enquanto acidente. Se eu digo houve uma batida entre os carros, você vai pensar na bebida? Não, porque os carros não são frutas para se misturarem e virarem uma bebida. Então isso não faz sentido. O contexto não é apropriado para a busca daquela informação. Então o contexto é essencial para que eu consiga identificar o sentido. A mesma coisa se você diz, eu falei lá da palavra gato, né? Então se eu digo, ele é um gato. Ah, e aí? Qual é o contexto? Porque eu posso estar falando de um animal, eu posso estar apontando para o meu pet e dizendo, ele é um gato. Só que se você está apontando para uma pessoa, eu estou usando o sentido de gato, dizendo que literalmente ele é um animal que faz miau e tem 4 patas? Não. Aqui eu já estou falando de uma outra coisa, não é verdade? É muito importante que a gente consiga entender, então, o contexto das palavras. Sempre que você pensar em significado de palavras, pensem em contexto. Então, portanto, efeitos de sentido podem ser definidos como escolhas expressivas. Por que escolhas expressivas? Porque eu preciso selecionar a palavra que eu vou encontrar para transmitir a informação. Lembra como eu falei? Comunicação. Comunicação. Informação. Tudo isso são os meus objetivos da linguagem. Isso não pode ser dissociado, isso não pode ser afastado. Então eu tenho escolhas expressivas que o emissor faz, a pessoa que vai transmitir a informação, quando emite uma mensagem. Mensagem, por quê? Olha lá, informação e comunicação. Suas interpretações e os impactos que tem sobre o receptor. E aí o receptor ele precisa de um contexto para entender o que aquilo está sendo transmitido. Indo muito além do significado literal das palavras ou das informações transmitidas. Então pensem em vocês, alguém que está aprendendo português e que ouve você usar a palavra gato como sinônimo de bonito e não como animal. Isso vai causar um certo ruído na comunicação, porque ele não vai entender. Não faz parte do contexto dele, provavelmente, usar a palavra cat, gato, né? Cat, gato, para, no caso do inglês, para se referir a uma pessoa bonita. Quando estamos produzindo um texto e queremos expressar algo além do normal, é comum que façamos uso de alguns recursos. Você pode não se dar conta, mas você o tempo todo usa recursos linguísticos que fazem com que a sua comunicação seja transmitida de diversos modos. Você vai entender como. E esses recursos são conhecidos como os efeitos de sentido. O tempo todo nós estamos criando efeitos de sentido, não nos damos conta, mas você quer buscar alguma coisa naquele sentido da comunicação. Linguagem não é só língua, não é só palavra. Linguagem também são sinais. Você pode fazer com as mãos, com a entonação da sua voz. Tudo isso interfere na comunicação. Eles podem se manifestar por intermédio e aqui nós temos os nossos efeitos de sentido, ambiguidade, o duplo sentido, a ironia e o humor. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas eu já adianto que isso tem a ver com o uso proposital ou não de determinadas palavras que podem, como eu falei, criar esses ruídos, transmitir mensagens de uma forma que crie riso ou que você deixa outra pessoa ciente, no caso da ironia, que você não está muito satisfeito com algo. Isso tudo depende do efeito de sentido. Então, efeitos de sentido, você vai pensar em ambiguidade, duplo sentido, ironia e humor. Vamos a eles. Ambiguidade. Como é que vai funcionar a ambiguidade? Quando você pensar na palavra ambiguidade, você vai pensar em mais de uma interpretação. Então, a ambiguidade ocorre quando uma mesma palavra, pode ser palavra ou uma expressão, apresenta mais de uma interpretação. E a gente não sabe
sem o contexto, qual você quis dizer, certo? Por isso que o contexto também é importante, para que você possa captar essas informações mesmo que elas não estejam claras. Então é um recurso que pode ser usado de duas maneiras. Pode ser usado como um mecanismo expressivo, especialmente em textos humorísticos ou de publicidade. Publicidade, então, pense em campanhas nos outdoors, quando as pessoas colocam para que você possa rir vendo o duplo sentido de alguma coisa, a gente vai entender como isso funciona. Também um mecanismo expressivo, quando você quer criar riso também, fazer com que a pessoa ache graça daquilo. Textos humorísticos, no geral, vão utilizar bastante ambiguidade. Somente os mais antigos, o humor brasileiro da década de 90 brincava bastante com ambiguidade e duplo sentido. Até eram coisas que, para a televisão de hoje, não seriam muito bem vistas, né? Mas também pode ser um erro de construção textual. Lembra que eu falei lá para vocês, proposital ou não? Quando eu quero ou não transmitir algo daquela forma. Por quê? Porque você teve dificuldade na clareza da sua mensagem, o que gerou um ruído e foi problemático. Então isso significa que a ambiguidade pode tanto ser utilizada com um propósito, quanto sem intenção alguma. Caso os textos sejam de caráter argumentativo, jornalístico, didático e informativo, ela é considerada um erro, um desvio para a gente falar. Então, se um texto que tem o objetivo de informar, de argumentar alguma coisa, de ser didático, no sentido de ser um texto tentando ter essa relação de ensino-aprendizagem, então eu não posso ter um texto ambíguo. Eu tenho que dar uma informação objetiva. Esses tipos de textos, nessas mensagens, elas precisam ser objetivas, precisam transmitir a informação de forma clara, porque senão eu posso ter um problema. Aí a pessoa que está tentando aprender alguma coisa, ou ter uma informação, vai ficar pensando, ué, mas é isso ou é aquilo outro? Tá, mas a gente falou muito de o que é ambiguidade, falou como é que ela funciona, mas eu não entendi, professor. Como é que eu vou sentir essa ambiguidade? Vários sentidos. Vejam comigo aqui um exemplo. Isso aqui é uma ambiguidade estrutural, ou seja, aquela que não vai ter uma intenção. Por que a gente sabe que não vai ter essa intenção? Por conta do contexto. Vocês já devem conhecer a nossa modelo Gisele Bündchen, já devem ter ouvido falar, uma das modelos mundialmente famosas, saiu aqui do Brasil, morou muito tempo nos Estados Unidos, era casada com um jogador de futebol americano até pouco tempo, tem filhos que são dos Estados Unidos, então ela passou muito tempo longe do Brasil, talvez viesse por férias, mas ela deu uma entrevista aqui, né, para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Quando ela foi falar sobre das coisas, né, que ela sentia falta, ela disse: sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. E aí você vai ver e pensar, professor, tem uma coisa estranha aí, não é verdade? Por quê? Porque quando ela falou lá, sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro, a gente tem essa palavra aqui que tem mais de um sentido. Não é verdade? Quando você pensa em galinha, você pensa assim no animal. E foi o objetivo da nossa top model transmitindo, dizendo que sentia falta da comida da mãe dela, que era a galinha que a mãe dela fazia, e que devia ser muito boa para ela sentir falta, né? Só que galinha também é usado como uma forma pejorativa. É claro que nesse contexto, a Gisele Bündchen, falando da mãe, óbvio, ela não está querendo ofender a mãe dela, mas gera esse ruído na comunicação como se ela estivesse falando que a mãe dela é isso. Não é o caso, é bom a gente deixar isso claro, é só uma questão da ambiguidade, dos sentidos ambíguos que a palavra galinha pode ter. Assim como a palavra peixe, o peixe do meu pai, como se ela estivesse chamando o pai dela de peixe. Aí você vai, em que contexto isso seria possível? Como se você dissesse, o que o seu pai faz da vida? Ah, ele parece um peixe. Nada. Não é o caso também aqui da nossa Gisele Bündchen, não é verdade? Mas essa ambiguidade, ela existe por conta da forma que foi dito, não é escrito no caso, né, da forma que foi dito por ela na entrevista. Ressaltando, obviamente, que ela não quis ofender a mãe.
apenas essa ambiguidade foi gerada pela forma que foi dito. O duplo sentido, ele é um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações. O duplo sentido, diferentemente da ambiguidade, geralmente é feito de forma proposital. Na ambiguidade, eu quero fazer aquilo de forma proposital. Na ambiguidade, eu posso falar aquilo sem querer. No duplo sentido, geralmente, ele é usado de forma a gerar humor. Eu vou brincar com os sentidos das palavras para gerar humor. Então, o duplo sentido é muito empregado em determinados estilos musicais, piadas, anedotas, textos humorísticos no geral, né? Fala em duplo sentido, principalmente para construções em que há duas interpretações possíveis. É um sentido literal, que pode ser mais ingênuo, e um que tem um fundo sarcástico, pode ser ofensivo, pode fazer graça com alguma coisa. Como assim? Hoje é o seu aniversário porque você está de parabéns. Até meio irônico também, né? Brincando aí com o sentido da palavra. Assim como você mora em apartamento porque é difícil ficar com você. E aí eu estou brincando aqui com o sentido da palavra edifício, da forma como ela soa, não é verdade? Essa aqui é bastante com duplo sentido. Faça como técnico, não use craque. É como se uma torcida estivesse bastante insatisfeita com o técnico do time e dissesse que ele não usa. É o sentido mais óbvio. Só que craque também é uma droga. É como se dissesse que o técnico não usa também a droga. Ela também não usa o craque do time, e esses dois sentidos possíveis é que gera esse sentido de humor. A ironia consiste no uso de determinada palavra ou expressão, que em um contexto diferente do habitual passa a ter um novo sentido. Então eu vou falar alguma coisa, mas querendo dizer o oposto. Pensem nessa forma. Geralmente ela tem a intenção de provocar humor, também a maioria tem, né? Observe os textos que uma empresa escolheu para realizar campanha que incentivava motoristas a não beber e foram publicados em outdoor. Olha lá, a campanha, o governo brasileiro fazia bastante isso para incentivar não dirigir quando as pessoas bebiam, então diziam coisas do tipo: bebeu e está dirigindo? É aquela pergunta retórica, né? Você bebeu e está dirigindo? Vai ficar lindo com uma coroa de flores. Olha a ironia. A pessoa vai ficar linda com uma coroa de flores que é dada para alguém que obviamente morreu? Não, a ideia aqui é justamente criar esse tipo de efeito, que é a ironia. Eu estou dizendo algo contrário do que eu estou dizendo. Bebeu e está dirigindo? Chique, hein? Se o carro pegar fogo, vai ser cremado. Perceba que até a entonação na ironia, ela tem também essa pegada. Então, essas campanhas eram feitas, percebam que campanhas publicitárias então mexem muito com esses efeitos de sentido, e a ironia é um deles. E o humor? Podemos ver a presença do humor em boa parte dos exemplos anteriores, né? Ele está basicamente em quase todos. Um texto que tem a intenção de produzir humor tem como base que é considerado divertido e cômico, eu quero gerar o riso, né? E utilizar mecanismos linguísticos como figuras de linguagem, quebra de expectativa, o inesperado, a surpresa, o conhecimento de mundo, temas atemporais e universais. E no nosso exemplo temos justamente um tema que é atemporal, afinal de contas ele brinca um pouquinho com os políticos. E a vida toda a gente ouve piadas sobre político. Olha aí a piada. O candidato a governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca entrou dinheiro do povo. Aí grita uma pessoa que assistia ao comício: calça nova, hein, pilantra? Bastante interessante para a gente pensar também essa ideia que quebra a expectativa, alguém fazendo um comentário engraçadinho em relação a alguma coisa. Principalmente política, né? O brasileiro adora brincar com política, falar de política. Então a gente nem sempre vai conseguir compreender, né, os textos humorísticos, porque ele precisa também ter um conhecimento de mundo, pensar, por exemplo, nessa piada em relação à política. Em outros casos pode ser em relação a alguma coisa que está acontecendo naquele país específico, naquela cidade específica. O humor também precisa de contexto. Então falamos sobre os efeitos de sentido. Espero que vocês tenham compreendido e entendido sobre como os vários sentidos das palavras, os vários sentidos da comunicação podem ser usados de forma intencional ou não, mas para o bem da comunicação.
Como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Até breve. Fiquem bem. Até a próxima.